Olá, 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 pessoal. Tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Certinho? Sejam bem-vindos a mais um programa Lembretes, o programa para lembrarmos o que verdadeiramente importa nessa porca vida. Tudo bem, pessoal? Lembrando que esse programa aqui é de segunda a sextas, às 8h18 da manhã. Deixa eu fechar a porta aqui. Vamos lá, às 8h18 da manhã. Tudo bem, faremos meditações, meditações, reflexões espirituais. Pessoal, desculpa se tiver algum barulho. Estão trocando o telhado aqui da casa, tá? Então talvez tenha alguns barulhos aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre a maldade, por que existe o mal no mundo, né? Claro que isso aqui é um programa de meditações espirituais, então os temas serão, né, espirituais, tá? Pessoal, quero também deixar o convite a vocês. Eu estou iniciando a campanha do Janeiro Branco, tá? Eu vou fazer um workshop sobre ansiedade para ajudar você a dominar e vencer a ansiedade. Então, se você quiser se inscrever nesse workshop, tá? E vai no meu Instagram. Eu vou deixar aqui no YouTube também, tá? Link na descrição para você participar do grupo de inscrição para o meu workshop gratuito e online, tá? Que, se eu não me engano, vai ser dia 28 ou 29. Tem que confirmar, vai ser numa quarta ou numa quinta noite, às 20 horas. Tudo bem? Um workshop gratuito para vencer e orientar você em relação à ansiedade, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre por que existe o mal no mundo. Muitas pessoas têm uma dúvida e um certo sofrimento em relação a essa questão da maldade, né? As pessoas falam, poxa, Igor, por que existe o mal? Por que Deus, se Deus é muito bom, por que existe a maldade no mundo, né? Isso é um tema que deixa muitas pessoas muito tristes, muitas vezes. Muitas pessoas acabam deixando de acreditar em Deus, muitas pessoas cultivam uma revolta no coração por falarem, poxa, se Deus é bom, por que Ele então permite que tal coisa aconteça comigo, né? Se Deus é bom, por que permite um câncer que se alastra na minha mãe, né? Se Deus é bom, por que permite as guerras, essas guerras, a guerra no Irã, a guerra na Rússia, né? Por que as pessoas são brutalmente assassinadas? Se Deus é muito bom, por que isso acontece, né? É natural que em algum momento isso tenha passado pela sua cabeça, e talvez até natural também que tenha passado também pela sua cabeça uma certa revolta, né? Poxa, por que pessoas tão boas acabam morrendo, brutalmente assassinadas, né? Por que parece que as pessoas mais, elas nunca adoecem? Parece que as pessoas mais, né? Parece aquele ditado, vaso ruim não quebra. Mas aí quando é uma pessoa boa, dá uma trupicada no chão ali, bate a cabeça e morre e vai embora, né? Poxa, Igor, por que acontece isso, né? Será que Deus é tão bom assim? Ou Deus é esse ser mal, né? Como brincam os gnósticos, né? Que dizem que então esse mundo aqui é uma bela de uma Matrix e a gente está preso nesse mundo porque estamos sendo controlados por um sistema, por ETs maus e etc, etc. Bom, isso é a visão dos gnósticos, né? Os gnósticos acreditam que esse mundo é mau, esse mundo aqui, ele é um sistema que controla a gente, né? São eles, aí varia de gnóstico para gnóstico, acredita que são os ETs maus que controlam aqui, aí tem os gnósticos que acreditam que aqui é uma realidade virtual, né? Que todos são controlados e etc, etc, mas tudo bem, essa não é a nossa conversa, tá? Porque eu não sou gnóstico, eu não coaduno desse tipo de visão, e a minha visão é genuinamente cristã. Tudo bem? Eu bato nessa tecla aqui, você saber do que esperar do que eu estou falando, qual é a minha cosmovisão. Então vamos lá, vamos falar sobre a maldade segundo a cosmovisão cristã, a minha visão, tá? Vamos lá, voltar no Gênesis, no paraíso em Adão e Eva, beleza? Vamos voltar lá em Adão e Eva? Se vocês estão acostumados, cara, de novo galera, foi mal pelo barulho, porque aqui a casa, aqui, como teve muita chuva, a proprietária aqui vai ter que trocar todo o telhado da casa. Eu não sei se está muito barulho para vocês, para mim está bastante, mas acho que dá pra gente conversar. Vamos voltar lá. Então lá em Adão e Eva, lá no paraíso, né? Você pega a Bíblia lá, você vai ler o Gênesis, e aí, durante a criação do mundo, Deus começa a criar, né, o céu,
a terra, né? Começa a criar os elementos, cria os animais, depois por fim cria, né? Tá ok? Não dá nem para ouvir o barulho? Nossa, graças a Deus. Então vamos lá, então dá pra gente conversar tranquilo. E aí Deus começa a criar, né? Você pega ali o Gênesis, Deus começa a criar tudo, né? E existe uma expressão que é repetida na Bíblia, no Gênesis, a todo instante. Assim, Deus criou o céu e viu que aquilo era bom. Deus criou, né, os animais e viu que aquilo era bom. Deus criou tal e viu que aquilo era bom. Eu não sou um decorador de Bíblia, mas existe essa expressão. Se você pega o Gênesis, você vai ver, e viu que aquilo era bom. Próxima frase, e viu que aquilo era bom. O que, né, o autor da Bíblia, para quem não sabe, o autor da Bíblia é o Espírito Santo através, né, dos autores humanos, né, o Espírito Santo escreve ali o seguinte: olha, toda a criação de Deus é boa. Tudo o que Deus criou é bom, né? Então essa expressão que vem ali do Gênesis é e viu que aquilo era bom, e viu que aquilo era bom, aquilo mostra pra gente que é o seguinte: a vida, o mundo e toda a criação, ela é uma criação boa, tá? Então tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria, né, como gostam de falar os gnósticos, né, é positivo, né? Os gnósticos sempre falam de positivo, negativo e tal. Mas tudo o que Deus cria é bom. Então o céu é bom, a terra é bom, os animais, a vegetação, os seres humanos são bons. Nós somos naturalmente bons, nós fomos criados, né, por Deus, porque isso é bom. A nossa criação é boa. E muito bem, né, em determinado momento, né, de todo o arco da história da criação, né, dos 7 dias, então Deus cria o homem, Adão. Adão é bom, né? E viu que aquilo era bom, né? E Adão, se sentindo sozinho, apesar da ausência de Deus, né? Deus cria Eva a partir da costela de Adão, para que Adão não ficasse só, né? Então o homem e a mulher eles foram feitos um para o outro, né? Ali estou usando a fundação, né? A nossa fundação mítica, né? Ali da visão cristã. Então Adão e Eva foram feitos um para o outro, por isso, né, é criado a partir da costela de iguais, né? Igor, aí tem um papinho bobo das pessoas falam, Igor, então Deus ele dá preferência aos homens porque Adão veio primeiro do que Eva. Eu falei, olha, só uma pessoa muito tosca e muito astuta pode falar uma porra dessa, porque, desculpa o palavrão, mas porque os animais foram criados primeiro do que os homens, então significa que os animais eles são mais importantes que a gente? Tipo, o céu foi criado primeiro do que a gente. Então o céu é mais importante do que a gente. Pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus, né? O céu e a terra foi criado antes, né? A vegetação foi criada antes, os animais foram criados antes da gente. Significa que eles são hierarquicamente superiores que a gente. Pelo amor de Deus, né? Existe esse papinho bobo. Porque Deus criou Adão primeiro. Não significa que Deus ama mais os homens. Mas, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não tem nada disso. Beleza? Aí, então, continuando. Então, durante essa criação, Deus, né, cria ali Adão e Eva, né? E Adão e Eva, presta atenção nisso aqui para vocês entenderem. Porque, assim, o que eu estou falando com vocês é um pouquinho da teologia, e eu estou falando da teologia de uma forma bem grosseira e bem a nível Instagram, para que vocês se sintam engajados, né? Porque aqui no Instagram tem que ter isso, né? Você tem que falar um pouco rápido para engajar, para ninguém sair. É o jogo, né? Então, Deus, né, cria tudo isso, para vocês entenderem, para eu chegar na maldade. Deus cria o homem com livre-arbítrio. Deus cria o homem perfeito. Adão, a natureza adâmica, é uma natureza perfeita. Tá? Para quem não sabe, Deus tinha encontros com Adão. Pessoalmente com Adão. Vivia com Adão. Só que Adão, ele foi constituído. A constituição, o projeto humano é um projeto dotado de livre arbítrio. Por isso Deus falou, olha, existe, né, uma árvore, existe um fruto proibido, que é o fruto do conhecimento. O conhecimento sobre o bem e o mal, o conhecimento sobre todas as coisas. Que Adão, você não pode comer deste fruto. Certo? Então, existiu ali uma restrição às ações do homem. A ação do homem adâmico. Não é isso?
Porque as pessoas falam, por que Deus permitiu que Adão comesse do fruto proibido? Porque ele é dotado de livre-arbítrio, meu Deus do céu. Se Deus proibisse e impedisse que o homem não comesse do fruto proibido, o ser humano ele já não seria livre, diferente dos animais. Os animais eles não são livres. Não sei se vocês conseguem refletir isso. Os seres humanos eles não são livres. Os animais eles não são livres e os seres humanos são livres. Por quê? Porque os animais eles não conseguem agir de modo diferente à sua espécie. Já parou para pensar? Um gato ele não fica rugindo como um leão. Um gato ele não consegue latir como um cachorro. Um gato ele não consegue viver e comer como um cachorro, mas sim segundo a sua espécie. Então aquele gato ele tem as suas ações restritas à sua espécie. Agora, o ser humano ele não tem uma ação, vamos dizer que restrita. É claro, a gente tem uma ação restrita à nossa espécie, mas a gente pode escolher de maneira variada, não é? Tem gente que se escolhe e quer viver como um cachorro, não tem esse pessoal que se sente como um cachorro, tem pessoal que se sente como, sei lá, um lagarto, sei lá que porra é essa. Tem pessoal que quer viver assim e pode viver assim. Vamos lá, não significa que você consiga se tornar um cachorro, mas você tem livre-arbítrio. Não tem, presta atenção, não tem no ser humano uma ação segundo a espécie humana. Por exemplo, você consegue olhar para uma vaca e uma vaca vive segundo a espécie da vaca. Ela tem características que você olha e percebe, bom, isso é uma vaca, isso é um cachorro, isso é um gato, isso aqui é um tatu-bola, isso aqui é um elefante. A gente consegue perceber isso. Agora, o ser humano ele não tem um padrão de ação que diga, poxa, isso é viver como um ser humano. Não, porque um cara da Suécia, ele vive culturalmente de uma forma diferente do que nós no Brasil. Então não existe um padrão humano. O único padrão que existe no ser humano é o poder de escolher. É o poder de ter esse livre-arbítrio. Por isso que nós escolhemos. E por isso dá em nós um certo desespero que eu vejo em atendimento clínico, né? Que tem gente que sofre porque fala assim, Igor, eu tenho que escolher. Vem pra terapia falando, Igor, eu preciso escolher, cara. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque essa é uma das naturezas humanas, que é escolher, o poder da escolha. Né? Deus projetou a gente para que a gente pudesse escolher. E isso nasce dentro de nós uma interrogação assombrosa, né? E agora, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Um gato não vai ter esse tipo de sofrimento, um cachorro não tem esse tipo de sofrimento, por isso que eles não deprimem, não ficam ansiosos, não têm transtornos mentais, não tem nada. Por quê? Porque eles vivem segundo a sua espécie. Né? Nós não. Então lá dentro da criação, o que eu estou falando tudo isso para falar sobre o mal, né? E daqui a pouco estou indo embora, que eu vou ter que atender 8h30. Com essa escolha, Deus cria todas as coisas boas. Todas as coisas boas. Então tudo que é criado por Deus tem uma natureza boa. De novo, diferente do que os gnósticos dizem. Os gnósticos vão dizer que a matéria é má, que a matéria é baixa. Não. Na cosmovisão cristã que eu estou trazendo para vocês, não é má, é a criação de Deus. Agora, de onde vem então, portanto, esse mal? O mal, ele talvez você já tenha ouvido falar, né, pelos doutores da igreja, segundo a sua filosofia, o quê? O mal é a ausência do bem, não é isso? O mal é a ausência do bem. Como é que você vai entender isso? Eu vou dar um exemplo. Você pega o seu termômetro, né, o termômetrozinho. Você viu aquele termômetro antigo de mercúrio? Ele vai subindo e descendo, né? Quanto mais sobe, mais calor tem. Quanto mais vai descendo mercúrio, menos calor tem. Qual é a substância daquele mercúrio, né? Daquele termômetro, que faz com que você entenda que há mais calor ou menos calor? Eu já falei, né? O calor. O calor é a única substância que tem ali do clima. Por quê? Quanto mais calor, quente. Quanto menos calor, frio. Ou seja, não existe o quente e o frio, existe a caloria. Então, mais caloria significa mais calor, menos caloria significa frio. Então, o frio ele não existe por si só. Tá entendendo? O frio ele não tem substância. O frio é o quê? Menos calor. E o calor é o quê? Mais caloria. Tá entendendo? Então, existe o quê? O bem e a ausência do bem, o esvaziamento do bem. Ou seja, vamos dar um exemplo, né, dos 7 pecados capitais. Você pega lá o pior pecado capital que tem, que é o orgulho, a soberba.
O orgulho e a soberba é a ausência de quê? Da humildade. Tá entendendo? Então o que acontece? A humildade ela tem substância. Bom dia, Galdemiro, tudo bem? Como costumo dizer, né? Os educados dão bom dia, bom dia. Então significa que o seguinte, a humildade ela tem substância. A soberba e o orgulho não têm substância, ela não existe por si só. Ela não existe por si. Entendeu? A maldade ela é a corrupção do bem, ela é a ausência do bem, ela é a ausência da criação de Deus. Então por isso que quando falam que o inferno, vai falar, eu não sei porque que o inferno existe, é porque o pessoal não estuda. Tudo bem, vou ajudar. O inferno, por que o inferno existe? O inferno ele é a ausência. Ele é a ausência dessa bondade de Deus. Deus joga a gente lá. Não é que Deus joga a gente lá, é a nossa escolha. O nosso coração e a nossa mente escolhe ir para lá. Por quê? Porque é a ausência da criação de Deus. Não tem gente que escolhe conscientemente matar o outro. Tem gente que escolhe conscientemente fazer uma fofoca e prejudicar o outro. Tem gente que escolhe conscientemente ferrar fulaninho. Isso é o quê? Isso é a nossa escolha. A gente escolhe não estar na criação. A gente escolhe não estar no bem de Deus. Aí que você começa a entender que a maldade ela existe ali. A maldade ela é uma criação humana, tá? A maldade não humana, né? Mas ela é, não estou sendo técnico aqui, mas para vocês entenderem, a criação ela é uma criatividade humana. Ou seja, Deus nos dá algo bom e a gente opta por uma outra coisa, a ausência dela. Deus nos dá humildade, Deus nos dá, né, a alegria, Deus nos dá a felicidade. A gente opta pelo quê? Pela tristeza. A gente opta pela maldade, a gente opta por isso. É só parar para perceber. A gente opta por aquilo que destrói. Por quê? Porque nós somos projetados para ter o livre-arbítrio. A todo instante nós podemos escolher. A gente pode escolher qual bem a gente quer. E aí começa a nascer o mal. O mal, ele não foi criado, ele é a ausência, ele é a perda. Lembra da caloria? Muito calor, pouco calor. É como se o mal comparando, tá? É como se o mal ele fosse essa ausência da caloria. Deus nos dá muita caloria, muito calor, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, tá? Isso aí, o Galdemiro falou, ele resumiu o que eu estou falando. O frio só existe devido à ausência do calor. Assim como o mal só existe devido à ausência do bem. Esse é o ponto, é a ausência do bem. Então quando a gente, vamos jogar pra gente, quando a gente fala mal, a gente fofoca, a gente prejudica o outro, a gente fica alfinetando o outro, a gente fica de preguiça, a gente tem raiva, destrói as coisas, saiba, dentro de nós não tem a substância do bem. Tá sem nada, não tem nada de bom. Por quê? Porque ali só tem a maldade e só tem a ausência. O mal ele não existe por ele mesmo. Então quando o pessoal fala que assim, Deus criou o mal, né? Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo. Deus não criou o demônio. Deus não criou nada disso. O demônio, não sei se vocês sabem, na teologia é o seguinte, né? Lúcifer opta, ele faz uma opção eterna de não seguir a Deus. Ele fala assim, eu não quero, eu não vou servir a Deus. E quando ele não serve a Deus, ele se torna o quê? O príncipe do mal. Ele é o primeiro a dizer, eu não escolho, eu não quero. Não quero esse bem, eu não quero esse amor, eu não quero essa felicidade, eu não quero esse júbilo eterno. Ele se revolta contra o próprio Criador. Então ele faz o quê? Eu quero a maldade. Eu quero a ausência de tudo que você me deu. Pronto. É basicamente isso. Então quando existe um mal no mundo, é essa ausência. Tá? É a ausência. Depois a gente pode falar sobre a outra parte, né? Porque que se Deus, né? Então aí Deus percebe o seguinte, poxa, criei algo bom. E os meus filhos, algum dos meus filhos opta por esse mal, eu permito ou não permito que esse mal aconteça? Aí tem uma outra coisa, né? Que os doutores da igreja também dizem que é o seguinte, olha, Deus nunca permite que o mal aconteça se não for extrair dele um bem. Por quê? Porque Deus é amor infinito, Deus é sabedoria infinita, né? E Deus conhece todas as coisas. Se Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a consequência que aquele mal pode gerar uma pessoa. E se essa consequência for positiva, Ele permite, porque Ele só quer o bem. Depois a gente pode conversar sobre isso. É porque eu vou ter que sair aqui e vou atender agora 8h30. Tá? Por isso que eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje.
Então acho que eu consegui esclarecer muito rapidamente, de grosso modo, né? Acho que consegui acalmar o coração de vocês e entender que o mal é realmente uma opção que a gente tem. Não é que Deus criou isso, não é que ele chegou e falou assim, existe o bem e existe o mal e agora vai haver essa luta do bem e do mal. Não, ele só criou o bem, né? Ele só criou o bem. E a gente que desvia dessa intenção bondosa. Tudo bem? Tudo bem, turma? Então, olha só, vou deixar o convite aqui para vocês. Estou fazendo um workshop gratuito aqui em janeiro para auxiliá-los a vencer e dominar a ansiedade, tá, pessoal? É gratuito. Eu vou passar algumas ferramentas que eu uso aqui em consultório, tá, para ajudar as pessoas a vencerem a ansiedade. Igor, como eu faço para me inscrever? Você que está vendo pelo Instagram, vai no meu destaque que tem o link lá, tá? Tem link lá. Você que está vendo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O grupo para você se inscrever no meu workshop gratuito sobre ansiedade. Tudo bem? Então, se você tem ansiedade ou se você conhece alguém, convide, porque vai ser um workshop gratuito, vai ser muito bom, tá? E beijo, abraço e até segunda-feira, 8h18. Tchau, tchau.